Meus irmãos, vamos manter a nossa Bíblia aberta no livro do Êxodo, no capítulo 5. E eu vou pedir aqui ao nosso irmão Gabriel, sempre muito solícito em projetar as referências, mas que não faça isso. Eu estou querendo forçar o povo a abrir a Bíblia, Gabriel, tá bom? E acompanhar comigo na Bíblia. É muito bom a gente ter a leitura projetada, né? Porque a gente ganha tempo, ganha uniformidade nas versões. Mas se a gente parar de trazer a Bíblia e manusear a Bíblia, pode estar havendo uma perda significativa aí, e eu não quero que isso aconteça. Eu quero que você sempre mantenha a Bíblia aberta comigo, então, enquanto a gente estuda o texto. E hoje nós vamos ver Êxodo capítulo 5 e estudar, então, esta porção da história. O que é que nós já vimos até aqui? Nós já vimos no capítulo 1 que Deus se lembrou de todas as suas promessas e as cumpriu. Deus havia prometido a Abraão que a sua descendência se tornaria muito grande e numerosa. E quando você abre as páginas do livro do Êxodo, já se passaram 400 anos desde que Jacó foi para o Egito para buscar comida, quando José era lá o governador. E a família de Jacó, com 70 pessoas, se estabeleceu no Egito. E agora é muito numerosa a população dos filhos de Israel. Então a promessa de Deus se cumpriu. Além de terem crescido em número, eles foram poupados da idolatria, foram poupados da corrupção na terra de Canaã. Você deve se lembrar que Esaú se casou com mulheres cananeias, que foram grande desgosto para Rebeca, que Judá se casou também fora da aliança e teve filhos perversos que acabaram morrendo diante do Senhor, e a própria terra de Canaã, com a sua idolatria e com as possibilidades de casamento fora dos princípios da aliança, era uma ameaça ao povo de Israel. Então Deus leva o seu povo para o Egito, que lá cresce e se multiplica, e embora esteja escravizado ao final de 400 anos, não está miscigenado, não está corrompido. O que nos dá uma ideia importante, que inclusive será muito útil e muito invocada nas considerações que faremos hoje. Para Deus, o sofrimento não é um problema tão grande quanto o pecado. O pecado é sério, sofrer não é. Não que a gente goste de sofrer, não é isso. Mas como nós cantamos, se eu tiver que sofrer, mas eu estiver com Jesus, eu sou feliz. Porque é mais importante o que Deus está fazendo em mim para a eternidade, do que uma breve e momentânea distração e um conforto completamente passageiro. A nossa eternidade na presença do Senhor é um assunto que se define agora. E o sofrimento, embora desagradável, é muito menos do que a corrupção. E então os filhos de Israel estão numerosos no Egito, preservados. E agora Faraó se esforça por aniquilar o povo que lhe parece ser uma ameaça. E o que nós vemos é que Faraó emprega várias estratégias. Primeiro ele aumenta o serviço, depois ele escraviza o povo, depois ele manda que as parteiras matem os meninos hebreus no nascimento, e à medida em que isso não vai funcionando, ele chega na medida desesperada de ordenar que os meninos hebreus sejam atirados no rio Nilo por qualquer pessoa do seu povo. E aí então é nesse contexto de morte, de sofrimento, que Deus levanta Moisés. Um menino que é guardado por sua mãe por algum tempo, formoso aos olhos de Deus, e que é tirado das águas. E a salvação vem de um menino que está num cestinho e é tirado de águas que estão infestadas de cadáveres. Assim como aconteceu no tempo da Arca de Noé, onde Deus preservou o seu povo e a linhagem pactual abençoada, usando uma arca revestida de betume para tirar das águas do juízo de Deus no dilúvio todo um mundo que estava debaixo de julgamento. Deus tira agora Moisés, que vai liderar o povo de Israel, de um pequeno cesto, uma arca calafetada com betume, e a história da salvação acontecerá. Moisés começa a apontar para um libertador maior do que ele, que é o Senhor Jesus Cristo. E muitos dos detalhes da vida de Moisés serão cumpridos na vida de Jesus. Nós vimos que Moisés nasce quando um líder político quer matar o povo de Israel e quer escravizar o povo de Israel. Quando Jesus nasce, os hebreus estão escravizados pelos romanos, e Herodes também quer matá-lo. Moisés é protegido por Deus na corte egípcia, e Jesus também o é, quando José e Maria fogem de Herodes indo para o Egito. E nós vamos ver uma série de outras semelhanças entre Moisés e Jesus,
Mas vamos perceber, lendo toda a história da Bíblia, que Moisés é insuficiente. E que nós estávamos aguardando alguém melhor do que Moisés. Isso fica extremamente claro quando Deus chama Moisés lá no Monte Sinai. E Moisés começa a apresentar desculpas uma atrás da outra. Não, Senhor, manda outro, eu não sou preparado. Não, Senhor, não vão acreditar em mim. Vão perguntar qual é o teu nome, eu não sei dizer. Manda qualquer um, menos eu. E então Deus se ira contra Moisés e diz, vai porque foi você quem eu escolhi. E o fato de Deus estar usando um servo tão frágil e alguém que tem fraquezas que saltam aos nossos olhos, na leitura inicial do texto do livro de Êxodo, mostra para todos nós que desde o início, a glória, o mérito, a esperança, estão depositados não no libertador humano, mas no grande e definitivo libertador divino. Ou seja, não será através da inteligência, do preparo intelectual, da tradição, das habilidades ou dos dons de Moisés que o povo será liberto, mas sim através do Senhor. E é o próprio Senhor que virá, no novo Moisés, que cumprirá aquilo que Moisés não foi capaz de fazer de maneira definitiva na pessoa do seu filho. E é assim, portanto, que nós temos que ler o livro do Êxodo, percebendo que a libertação do Egito prefigura algo ainda mais importante, que é a libertação do pecado. Foi por isso que nós cantamos no Egito, escravo fui. Nenhum de nós foi escravo no Egito. E a imensa maioria de nós, se não todos nós, nunca fomos ao Egito. E a questão não é essa. A questão é que aquela escravidão, ela era um símbolo, numa linguagem mais teológica, um tipo da escravidão em que todos nós estamos inseridos. Moisés era um tipo de Cristo. E o êxodo do Egito para Canaã era um tipo da libertação, como nossa irmã Kathleen orou. Jesus que nos tirou do império das trevas e nos levou para o seu reino de amor, de segurança e paz. Ou seja, nós precisamos fazer esta leitura do texto bíblico, levando em consideração aspectos históricos, ou seja, sim, existiu um povo de Israel que fez tijolo no Egito. Existiu um homem que foi até a montanha e Deus lhe apareceu. E ele foi até Faraó e falou com Faraó. E Faraó se endureceu. E Deus enviou as suas pragas. E eles saíram dali. O aspecto histórico deste texto deve ser considerado com muito cuidado. Mas também devemos considerar, na leitura desta passagem, o aspecto bíblico. Afinal de contas, Êxodo vem depois de Gênesis. E Deus já está dizendo lá em Gênesis que Ele vai libertar o seu povo. Ele já disse para Adão e Eva no paraíso que ele ia esmagar a cabeça da serpente e que ele iria resolver definitivamente o problema do pecado. E que esse problema do pecado seria resolvido através de um descendente. E em Abraão Deus explica de qual família esse descendente viria. E em Jacó Deus explica um pouco mais de qual tribo esse descendente viria. E assim nós vamos vendo um pouco mais de detalhes. E nós precisamos pensar nesses detalhes corajosamente, claro que biblicamente, não inventando as coisas, mas procurando enxergar os padrões. Quando Deus envia Jacó, na sua providência, é claro, Jacó vai por vontade própria, a Padã Arã para buscar a sua noiva e fugir do seu irmão, o que acontece lá? De certa forma, Padã Arã é um lugar de preservação para Jacó, porque senão Esaú ia matá-lo. Do mesmo jeito que o Egito foi um lugar de preservação para Israel, porque senão Canaã ia contaminá-lo. Percebe? Padã Arã, Egito. Em Padã Arã, Jacó foge de Esaú. No Egito, Israel foge de Canaã. Então, uma primeira semelhança. Lá, inicialmente, Labão trata bem a Jacó. Vem cá, sobrinho, chega aqui, trabalha, te dou a noiva e tal. Aqui, inicialmente, Faraó trata bem Israel. Mas depois as intenções de Labão ficam claras. E ele tiraniza Jacó. E oprime Jacó dando-lhe a esposa errada e faz milhões de estratégias para usurpar, Jacó, para fraudar Jacó e aproveitar-se dele. A mesma coisa acontece com o faraó no Egito. No entanto, Deus age em benefício de Jacó, como ele agiu em benefício dos filhos de Jacó. Deus age em Padã Arã, como ele agiu no Egito. E aí então o que acontece? Jacó sai de Padã Arã com todos os tesouros. Já estou dando um spoiler do que vai acontecer em breve. O que acontece no Egito? Israel vai sair com todos os tesouros.
E então Labão fica indignado e persegue Jacó. Faraó fica indignado e persegue Israel. E Deus para Labão e diz assim: você não vai encostar no meu filho coisa nenhuma. E Deus impede Labão de ferir Jacó, como Deus igualmente impede o Faraó de ferir Israel. Você está percebendo que essa não é simplesmente a história do povo que fez tijolos, e uma história isolada, embora ela deva ser considerada da perspectiva histórica, ela também deve ser considerada da perspectiva bíblica. E qual é a perspectiva bíblica? Deus liberta o seu povo. Deus impede que o seu povo seja definitivamente oprimido, embora em alguns momentos e por algum tempo e em certas circunstâncias, seu povo possa sofrer injustiças. Jacó foi de fato enganado, ele casou com a mulher errada. Ele trabalhou mais. Labão mudou o seu salário, pois Faraó oprimiu os filhos de Israel. E o que nós vamos ler hoje é exatamente a respeito dessa opressão. Disso, estudemos o texto do ponto de vista teológico. O que esse texto nos revela a respeito de Deus? Bom, Deus apareceu a Jacó em Betel e falou: eu vou com você e você vai voltar. E as promessas de Deus foram cumpridas, e Deus esteve presente com Jacó em todos os momentos em Padã Arã. Pois Deus também apareceu a Abraão e falou com Jacó e disse: vocês vão para o Egito, mas depois vocês vão voltar. Note, Jacó está em Canaã e vai a Padã Arã e volta. Pois os filhos de Israel estão em Canaã e vão ao Egito e voltam. Eles estão na terra que simboliza a presença de Deus, o Éden recuperado, não um jardim com árvores frutíferas, mas uma terra que mana leite e mel, um Éden recuperado. E ali então eles vão para o exílio, mas Deus os traz de volta, tanto no episódio de Jacó, como no episódio dos filhos de Jacó. E agora então nós aprendemos que Deus cumpre as suas promessas, que Deus é insuperável. Labão não foi capaz de oprimir Jacó, Faraó não será capaz de oprimir Israel. No entanto, de oprimir Israel de maneira definitiva, final. No entanto, haverá sim sofrimento, haverá sim lutas. E é importante que nós leiamos este texto então do ponto de vista prático também. Eu aprendo historicamente o que aconteceu no Egito, sobre os tijolos, sobre a palha e sobre outras coisas que vamos comentar a seguir, mas eu aprendo biblicamente que Deus está manifestando sua obra através de padrões. Eu aprendo teologicamente que Deus cumpre as suas promessas, que Deus liberta o seu povo, mas eu também aprendo numa perspectiva prática, que vez ou outra nós sofreremos sim, vez ou outra antes de melhorar vai piorar, que a tribulação, que o sofrimento, eles fazem parte desta existência que nós atravessamos no presente momento. E aí, então nós tiramos daqui diversas aplicações para a nossa vida, sobre perseverança, sobre paciência, sobre confiança no Senhor. E é debaixo dessas 4 lentes que eu gostaria de analisar o texto de Êxodo capítulo 5. Uma perspectiva bíblica, uma perspectiva histórica, uma perspectiva teológica, uma perspectiva prática. Vamos então ao texto e vamos lê-lo verso por verso a partir do versículo 1, Êxodo 5, capítulo 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. De fato, os dois comparecem diante de Faraó e dizem parcialmente o que Deus tinha lhes mandado dizer. E daqui a pouco eu explico isso. Alguns ficam se perguntando como foi que Moisés e Arão conseguiram uma audiência com o Faraó. Este não é um detalhe que importou para Deus. Mas é fato que aquela quantidade de escravos tinha lá seus representantes. Que Moisés e Arão se dirigiram aos anciãos, aos presbíteros de Israel, e falaram com os anciãos que tinham acabado de adorar a Deus, depois de terem visto os sinais que Deus havia conferido a Moisés. O sinal da mão colocada
dentro do peito e tornada leprosa e depois novamente curada, o sinal da vara que se transformava numa cobra e o sinal, qual era o terceiro mesmo? Me ajuda aqui, de vez em quando o Covid me fala, da água do Nilo que virava sangue. A memória tem falhado de vez em quando, irmãos, paciência com este moço, em recuperação. Bom, e então através destes sinais, Deus manda Moisés e ele conquista a confiança dos anciãos que adoram. E agora, ou porque os anciãos que representavam Israel conseguiram essa audiência, ou porque Moisés, que serviu por 40 anos na corte egípcia, conhecia as pessoas certas e o caminho certo, eles vão até Faraó. Mas note, são representantes dos escravos. São pessoas que, por mais que exerçam uma liderança, são de uma liderança de uma classe muito inferior àquela nobreza e à dignidade tão características do Faraó. No entanto, eles dizem assim: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. De quem é o povo? Essa é uma pergunta muito importante. Os pronomes significam muita coisa. E quando a gente brinca com os irmãos aqui, que a criança que está chorando de noite e a mãe diz assim, seu filho está chorando, o Diego está entrando nessa daqui a pouquinho, e o Mateus também, né? A esposa vai dizer assim, sua filha está chorando. Por quê? Vai lá que o filho é seu, rapaz. Não é um pronome, já diz tanta coisa. E quando Moisés chega e diz assim, Deus está falando, deixa ir o meu povo. Você percebe que existe uma reivindicação aqui? Faraó, Israel não te pertence. Israel pertence a Yahvé. E Yahvé mandou falar, que é para deixar o povo dele ir embora. Então, há aqui uma questão importante. Eles vêm falar em nome de Deus com um homem que se considera Deus. A doutrina do Egito, e aqui nós vamos atacar bastante o aspecto histórico da abordagem deste texto, previa que Faraó era a própria manifestação dos deuses, que ele era muitas vezes a encarnação dos deuses, o próprio Osíris encarnado. E aí, então, se esse Deus egípcio está ouvindo falar que os escravos hebreus que ali servem, na verdade não são propriedade do Egito, mas são propriedade de um outro Deus, o nível da conversa não é mais entre Moisés e Faraó, mas é entre Yahvé e Osíris e os demais deuses egípcios. Então, esta é uma questão importante aqui, porque daqui a pouquinho nós veremos. Note que Moisés fala, assim diz o Senhor, e a resposta de Faraó virá no versículo 10, quando os superintendentes do povo e seus capatazes vão até o povo para dizer, assim diz Faraó. Talvez você tenha reparado que na liturgia nós dividimos o culto em 4 momentos. E o primeiro era, assim diz o Senhor, e o segundo momento é, assim diz Faraó. E agora? Está armada a briga. E aí? A palavra de quem é que vai prevalecer? O que diz o Senhor ou o que diz Faraó? O povo é de Jeová ou o povo é de Osíris? Quem é o dono desse povo? E é curioso, meus irmãos, que Moisés e Arão falam aqui sobre celebrar uma festa no deserto. E algumas pessoas lendo esse texto dizem assim, mas Deus não tinha falado nada de festa antes. Será que essa não foi uma expressão que Moisés e Arão acrescentaram? Bom, o fato é que a primeira palavra de Moisés e Arão é bem mais curtinha do que Deus tinha falado lá no capítulo 3, verso 18, ou até mesmo aqui no capítulo 4, no verso 22. A primeira palavra transcrita aqui desta conversa de Moisés e Arão com Faraó é bastante resumida. Mas ir até o deserto e celebrar uma festa a Yahvé, a Jeová, está dentro, sim, do objetivo que Deus tinha quando mandou Moisés e Arão até a presença de Faraó. É um resumo, sim, mas é um resumo digno. E aí, então, na sequência, Faraó responde, quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor. É uma resposta de alguém que se considera um Deus. Você veio falar do Deus dos hebreus? Eu não conheço. Eu sou Deus e nunca ouvi falar desse Deus. Eu não estou intimidado com essa história de o Senhor mandou dizer. Eu, Faraó, na condição de Deus sobre o Egito, não reconheço, não tenho parte com esse Deus hebreu que você vem me dizer que está falando para o meu povo sair. E aí então, a resposta de Faraó é, não deixarei ir a Israel. Faraó tem um problema aqui de ordem de conhecimento de Deus, ele ainda não conhece o Senhor,
E é curioso que nos próximos capítulos, Deus vai dizer assim: eu vou realizar as pragas para que eles me conheçam. Na língua portuguesa nós temos dois verbos, conhecer e saber. Mas na língua inglesa, por exemplo, como é que se fala eu conheço alguém? I know somebody. E como é que se fala eu conheço ou eu sei matemática? I know. Mesmo verbo, saber e conhecer. E na língua hebraica é a mesma ideia. Nós em língua portuguesa temos diferenças. Mas a ideia aqui é, eu não conheço o Senhor. E o texto das pragas vai dizer, você vai conhecer Deus. E vai saber, e vai conhecer que o Senhor é o supremo comandante do universo. E às vezes no texto bíblico isso vem traduzido por saber, porque se encaixa mais, essa nuance do verbo. E a ideia, portanto, é, Faraó, você não sabe ainda, mas você vai saber. Você não conhece Yahvé ainda, mas você vai conhecê-lo. E vai ficar claro quem é o supremo comandante do universo. A resposta de Moisés e de Arão, no seu prosseguimento do diálogo, é a seguinte: o Deus dos hebreus nos encontrou. É curioso, né? Porque eles falam como o Deus distante, o Deus dos hebreus, mas ao mesmo tempo se aproximam. Ele nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Note, vamos aqui aos aspectos históricos. Existem papiros egípcios preservados, alguns deles no Museu do Louvre, que relatam que era extremamente comum no Egito que escravos tivessem autorização para parar o serviço para adorar o seu Deus. Hoje a gente tem atestado quando nasce um filho, a gente tem atestado quando morre um parente, a gente tem abono de falta no serviço quando está doente, e era previsto um atestado, digamos assim, uma justificativa de falta no serviço, até mesmo para um escravo, se ele fosse adorar o seu Deus. Então o que Moisés e Arão estão pedindo era, digamos assim, dentro da lei, estava previsto na CLT, né, ou na CLS, né, Consolidação das Leis dos Servos, dos Escravos, CLE. Entende? Então, estava previsto. E eles estão pedindo um prazo de 3 dias para ir, 3 dias e adorar e 3 dias para voltar. Era uma ausência. Uma ausência de uma força de trabalho significativa, porque os hebreus eram milhões de pessoas. E foram contabilizados 600 mil homens acima de 20 anos de idade. Era uma força de trabalho considerável. Mas o que eles estavam pedindo era plausível, era justificável. Percebe? Alguns olham para isso e dizem assim, mas eles não estão jogando limpo aqui. Porque Deus nunca teve a intenção de levá-los para o deserto e eles adorassem e depois eles voltariam. E aí então ficam algumas soluções sendo propostas. Primeira solução, não, Faraó é ímpio, ele não tem direito à verdade. Se as parteiras hebreias já mentiram para Faraó antes para não matar meninos judeus, por que Moisés e Arão precisariam chegar aqui e falar toda a verdade? Bom, embora lá, no caso das parteiras, houvesse um risco muito maior em perspectiva, que era a morte de meninos, o que colocava aquelas mulheres numa posição muito mais difícil do que aquela que Moisés e Arão assumem aqui, esse não nos parece ser o caso, portanto. Uma segunda questão aqui é que eles pediram para ir, mas nunca falaram de voltar. Então eles teriam dito meia verdade para Faraó. Deixa a gente ir para lá. E quanto a voltar? Não, isso aí a gente vê depois. Mas não parece também ser o caso. A questão aqui é Deus dando ordens a Faraó e falando assim, vamos neste primeiro teste descobrir quem é que manda no povo de Israel, quem é o dono do povo de Israel e quem é Deus nessa história toda. Então não é preciso chegar direto a Faraó e confrontá-lo para dizer, liberte o meu povo definitivamente. Não é preciso, basta um pedido mais simples, deixe o meu povo me servir. E a ideia de servir aqui também é um grande assunto, porque você vê lá no capítulo 4, 22, está escrito assim, dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva. Tá certo? Bom, lá no versículo 15 do capítulo 5, você vê claramente a ideia. Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo, por que tratas assim a teus servos?
Afinal de contas, a quem Israel serve? Deus está dizendo: Faraó, deixa o meu povo vir para servir a mim. E quem está falando com você é Deus. Faraó então responde: eu sou Deus e não conheço esse Deus. E eu não quero que eles sirvam outro Deus, porque eles são meus. Ponto. Está armado o palco para a manifestação da glória de Deus. Você viu durante toda a exposição do livro de Gênesis que Deus quer manifestar a sua glória, dar a conhecer os seus atributos, a sua justiça, a sua ira santa contra o pecado, a sua misericórdia. E essas gloriosas virtudes de Deus, esses atributos esplêndidos e magníficos do nosso Senhor, são manifestos na história da redenção. Como é que sabemos no livro de Gênesis que Deus é justo? Pois ele afoga a humanidade ímpia no dilúvio. Mas como sabemos que Deus é misericordioso? Porque ele preserva Noé e a sua família. Como sabemos que ele cumpre as suas promessas? Porque o povo de Israel se multiplicou como ele havia prometido. E como tudo isso vai promover a glória de Deus? Deus vai salvar algumas pessoas enquanto julga outras. O teólogo americano James Hamilton costuma sintetizar a história da revelação bíblica dizendo que a Bíblia é o livro que fala da manifestação da glória de Deus na salvação mediante o julgamento. Eu já usei essa frase várias vezes aqui e eu espero que você a memorize. A Bíblia manifesta a glória de Deus na salvação mediante o julgamento. O que aconteceu? Bom, Adão e Eva são salvos, mas há um julgamento de um animal que lhes fornece a pele. Há o julgamento de uma serpente que é condenada a comer pó e que terá a cabeça esmagada. Há salvação e há julgamento na partida do Jardim do Éden. Quando a humanidade se reúne na Torre de Babel e quer escapar dos planos de Deus, Deus confunde as suas línguas e os faz se espalharem pelo mundo. Há um julgamento que cria todo o ensejo para o avanço do plano da história da redenção. No dilúvio é assim, em tantos outros atos. O julgamento indigno sobre José, que o leva a ser vendido como escravo, que o leva a ser colocado na prisão de Faraó, acaba trazendo salvação pelo julgamento daquele que representa a promessa. E agora o que veremos? Nós veremos a partir daqui salvação dos israelitas e julgamento dos egípcios. E como é que o palco para este embate é estabelecido? Deus não precisa chegar e dizer assim: Faraó, você vai libertar o meu povo definitivamente. Ele diz assim: eu, o Senhor, que sou Deus, estou falando para você deixar o meu povo ir, porque o meu povo vai me servir. 3 perguntas: quem é Deus, de quem é o povo e a quem o povo serve. Pronto. Já está estabelecido o cenário para a glória de Deus ser manifesta e o juízo de Deus aparecer sobre os egípcios para que a salvação de Deus alcance os israelitas. Glória de Deus na salvação dos israelitas mediante o julgamento. E o faraó que diz: não conheço o Senhor, vai conhecer para nunca mais esquecer. Essa lição ele vai aprender bem aprendida. Então a gente chega a esse texto com todas estas considerações. O faraó, no entanto, está resistente, como já vimos aqui. E Arão e Moisés então falam: o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir caminho de 3 dias, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência e com espada. Já há aqui uma declaração implícita, tácita, sobre o poder de Deus e o juízo de Deus. Olha, faraó, se nós não fizermos o que Deus está mandando, Deus vai trazer juízo sobre nós, o que é verdade. A Páscoa, inclusive, é ordenada, e um cordeiro tem que ser morto, e o seu sangue tem que ser colocado na porta, porque se os hebreus não fizerem isso, eles mesmos vão morrer. E o juízo de Deus é sobre todos. Mas parece haver aqui um certo apelo à bondade do faraó. Ao invés de sair batendo de frente com o faraó, Deus vai acabar com você. Eles dizem assim: faraó, deixa a gente ir 3 dias. A gente quer servir o nosso Deus. Vai trazer atestado, faraó. É costume aqui no Egito, a gente vai. Não é? Eles não falaram sobre voltar, mas já discutimos isso. Se a gente não fizer isso, o nosso Deus vai nos ferir. E é quando o faraó então dá a resposta que atesta isso que eu venho considerando com você.
ele diz assim no versículo 4: por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Essa repetição do porquê mostra que Faraó já estava perdendo a paciência. É meu povo, não reconheço esse atestado, não reconheço esse Deus, não quero que eles sirvam a outro Deus, eles servem a mim. Os hebreus são meus servos e vão servir a mim, e vocês estão tentando interromper o povo no trabalho que eles prestam para mim. E aí, então ele diz: ide as vossas tarefas. O povo da terra já é muito e vocês distraem o povo das suas tarefas. Tarefas que não são serviço a Yahvé, tarefas que são serviço a Faraó. E o povo está servindo a Faraó. E Deus diz: liberta, para que eles venham servir a mim. É assim que nós temos que ler o texto. E aí, então, naquele mesmo dia, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes. Naquele mesmo dia significa que Faraó percebe o tamanho do problema. Chegaram 2 homens ali que tiveram a audácia de comparecer diante do Faraó, suplicando esse tipo de libertação. Se você assistiu ao filme Vida de Inseto, e você viu que as formiguinhas estão se organizando para resistir aos gafanhotos, num determinado momento, um gafanhoto diz assim: não, só foi uma formiga corajosa. E o líder diz assim: não é assim. Porque na multidão de formigas, elas vão acabar vencendo os gafanhotos. E eu não vou contar o resto do filme, você pode assistir depois. Mas é um problema quando um levanta a cabeça e diz: dá para encarar, dá para sair do Egito, nós vamos sair da escravidão. Se um já teve a audácia de vir até o Faraó falar isso, então é um problema. E Faraó naquele mesmo dia então vai dar ordem. E qual é a ordem? Daqui em diante vocês não vão ter mais palha para fazer tijolo, diz o verso 7. Mas vocês vão ter que fazer a mesma quantidade de tijolo. Então vocês vão trabalhar mais, diz o verso 9. Tem que ter mais serviço, para que eles trabalhem mais e fofoquem menos e deem menos ouvido às palavras mentirosas. Resgatando aqui o aspecto histórico do texto. O Egito tem uma extensão muito grande. O rio Nilo, que percorre todo o país, era considerado até pouco tempo atrás o rio mais comprido do mundo. Há pouco tempo que uma nova medição disse que é o rio Amazonas. Mas ele tem mais de 6.000 quilômetros. E nessa extensão ele tem territórios de todo tipo. Solo argiloso, solo rochoso, lugares de pedras, lugares de barro. E na região onde o povo de Israel estava, no delta do rio Nilo, onde o rio Nilo desaguava no mar Mediterrâneo, não havia rochas. Então havia apenas terra, argila, lama. E como é que se faz para se construir prédios ou se edificar cidades onde só tem lama? Você precisa fazer tijolo. E o tijolo daquela época era muito maior do que o tijolo de hoje, maior até do que os nossos blocos. Tem bloco de 10, bloco de 20, quem já trabalhou com construção sabe disso, né? Muito maior que um bloco de 20 dos dias de hoje. E eram extremamente pesados, feitos de barro, em molduras de madeira, barro que era prensado e deixado ao sol para secar. Mas para que a liga ficasse ainda mais resistente, eles costumavam misturar na massa da lama palha, que é a vegetação seca que encobre, não é, vários produtos agrícolas. Isso não é difícil de explicar para goiano. Palha de pamonha todo goiano já viu. Então você sabe o que é. Só que não aquela verdinha que veio no elástico azul se a pamonha é salgada, estou falando certo, né? E rosa se a pamonha é doce. Não aquela verdinha. Depois que já secou, depois que está bem amarelinha, fácil de rasgar, é aquela palha. É aquilo que eles colocavam no barro para dar liga e deixar o tijolo mais resistente. Bom, para que o tijolo fosse feito e para que a produção fosse otimizada, Faraó dava uma cota diária de tijolos, um número mínimo de tijolos que precisava ser feito diariamente. E aí então, para que a produção não fosse interrompida, e o trabalho mais pesado de coletar a lama, de pisar a lama, de colocar a lama nos moldes, fosse feito pelos hebreus, os egípcios faziam uma parte do trabalho mais leve, que era simplesmente descarregar as sobras de palha das plantações, deixando-as ao alcance dos hebreus. Só que agora então o Faraó diz: eu vou parar de fazer esse serviço. Vocês estão com muito tempo útil aí para ter ideias mirabolantes de ir embora, servir outro Deus que não eu. Vocês são o meu povo, vão servir a mim e vão trabalhar para mim. E para que fique claro agora, não vou dar palha. Só que o anúncio, como nós dissemos no verso 10,
ele é feito na forma de uma divindade falando. Saem os superintendentes do povo e os seus capatazes e falam: assim diz Faraó. Uma resposta clara ao assim diz Jeová Yahvé. Assim diz o Senhor, deixa meu povo ir. Assim diz o Faraó, não vou deixar ir, vou manter o serviço e ainda vou mandar trabalhar mais, porque vocês estão fofocando, conversando muito, com muito tempo à toa para ter ideias que não são convenientes. E aí, então, o povo se espalha por toda a terra, diz o verso 12, a juntar restolho em lugar de palha. Eu encontrei duas explicações a respeito do que seria esse restolho, e eu não sei, sinceramente, dizer qual seria a mais adequada. Uns dizem que eles começaram a vasculhar os refugos das plantações e ir buscar aquilo que os egípcios lhes traziam. Outros dizem que restolho era uma outra vegetação muito rasteira, presa ao solo, um tipo de mato que tinha que ficar puxando e arrancando, e que era mais difícil de obter, dava mais trabalho, cansava mais. Não importa muito aqui para o nosso entendimento da história o que seria isso, mas o fato é que o serviço aumentou e a situação piorou. E agora esse drama é que será considerado daqui para frente. Os superintendentes apertavam o povo dizendo: eu quero o mesmo trabalho feito, como se vocês tivessem palha. E os capatazes dos filhos de Israel foram açoitados. Aqui se fala dos superintendentes, que eram os egípcios, e dos capatazes, que eram hebreus. A palavra capataz, para nós brasileiros, que andamos estudando sobre escravidão no Brasil colonial, passa uma ideia daquele homem com um chicote na mão, que açoita os escravos no pelourinho e outras coisas assim. Essa não deve ser a ideia aqui. A ideia é mais de um escriba. A Nova Versão Internacional fala de um supervisor, de alguém que prestava contas e relatórios, mais um contador do que um peão que obrigava os próprios colegas hebreus ao trabalho forçado. Mas o fato é que esses superintendentes, esses supervisores hebreus foram açoitados. E aquilo que esperava-se, haveria de trazer uma melhora, a vinda de Arão e de Moisés. Agora vamos embora, vamos servir ao Senhor, vamos sair do Egito. Aquilo que para todos os que adoraram no final do capítulo 4, deveria trazer logo, depressa, uma melhora na condição do povo, agora traz uma rápida e inesperada piora muito grande. E aí então, no verso 15, nós vamos ler, que os capatazes clamaram a Faraó. Isso aqui também é extremamente significativo. Porque quando você vira a sua Bíblia algumas páginas atrás e vai ao capítulo 2, versículo 23, diz assim: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. A quem foi que os filhos de Israel clamaram para que Deus mandasse Moisés? Eles clamaram a Yahvé. E agora que Yahvé respondeu, e agora que Yahvé mandou Moisés, e agora que Yahvé mandou Arão, e agora que Yahvé estabeleceu o palco, assim diz o Senhor, contra assim diz o Faraó, o povo é meu, não, o povo é de Faraó, o povo serve a Jeová, não, o povo servirá a Faraó. Agora que as coisas estão andando, só porque houve uma piora e uma reação de Faraó, eles não clamam mais a Yahvé, eles querem clamar a Faraó. Você percebe o problema aqui? Eles desistiram de falar com Deus, eles não foram orar, eles foram pedir misericórdia a Faraó. Você consegue entender aqui, do ponto de vista simbólico e prático, como muitas vezes esses somos nós? Que temos, muitas vezes, os nossos próprios ídolos e os nossos próprios esquemas, e nos esquecemos de clamar ao Senhor, e buscamos conforto ou remédio naquilo que nós mesmos entesouramos, ou soluções que nos parecem práticas, porque desacreditamos da libertação de Deus. Isso aqui é profundamente simbólico. Eu não sei qual pode ser a sua estratégia. Alguns podem fugir do problema na comida, alguns podem fugir do problema no sexo, outros podem fugir do problema no dinheiro,
Outros podem querer fugir do problema nas redes sociais e nas curtidas e nas visualizações e na popularidade. Mas o fato é que aquele a quem clamamos quando as coisas estão difíceis é aquele que está agindo em nosso coração como nosso Deus. E o que nós percebemos aqui é que os filhos de Israel ainda não entenderam o quanto Deus é poderoso. Eles clamaram quando não tinham ninguém mais a quem recorrer. Deus respondeu, mas as coisas pioraram e agora eles tornam a clamar a Faraó. Bom, aqui nós temos um retrocesso importante a ser considerado. E aí o que eles fazem? Eles dizem assim: por que tratas assim a teus servos? Você percebe? A gente não estava falando o tempo inteiro quem que serve a quem? Deus chega e fala assim: Faraó, deixa o meu povo ir para que ele sirva a mim. E esse povo corre a Faraó e clama a Faraó e diz assim: nós somos os teus servos. Gente, tem alguma coisa errada aqui? Eles ainda não aprenderam quem é Deus e a quem é que eles servem. Deus já começou a obra, mas ainda tem muita lição para ser aprendida aqui. Por que será que Deus permitiu que esse povo sofresse ainda mais os açoites? Por que que Deus não chegou lá e deu lá um cruzado de direita, um uppercut e um jab no Faraó e pronto, caiu nocauteado e Israel já saiu? Porque ainda no coração daquele povo, eles ainda eram servos de Faraó. Que num momento crucial como esse, a quem foi que eles apelaram? A Faraó. Então Deus ainda tem uma obra a fazer aqui. Deus precisa aniquilar Faraó diante dos olhos dos israelitas, para que eles aprendam a confiar no Senhor. Então o sofrimento, a tribulação, os açoites, eles são necessários para que Israel aprenda a voltar os olhos para o lugar correto. Você entende isso? Muitas vezes Deus coloca a mim e a você numa situação de tribulação para a gente se perguntar para quem é que a gente está olhando. Deus pode colocar faraós na nossa vida. Ah, tem tanto faraó, pode ser o teu chefe, pode ser o teu presidente da república, pode ser o Congresso Nacional, pode ser o teu cônjuge, pode ser tanta coisa. E a questão é, em quem você vai confiar? Para quem você vai trabalhar? A quem você pertence? Quem é Deus para você? E quando a resposta demora a vir e quando o sofrimento é grande, a gente vai acabar respondendo. A gente vai acabar mostrando em quem é que a gente de fato confia e de quem a gente de fato defende. Então, eles jogam a culpa nos próprios egípcios. Olha lá o verso 16 na segunda parte. Eis que os teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. Faraó, a gente está fazendo o nosso serviço bonitinho, do jeito que o senhor mandou. Mas o povo egípcio não está dando mais a palha. A culpa é deles, briga com eles, não briga com a gente. Percebe? E aí então, Faraó responde: não, estáis ociosos. Essa repetição é enfática. É como se você estivesse vendo a veia do pescoço do Faraó saltando assim, aquela coisa vermelha, dizendo assim: vocês são folgados, vocês estão à toa. Não tem nada que ficar pedindo para mim não, isso é coisa de desocupado, e vai fazer tijolo sem palha sim. E o que é curioso, é que escavações recentes feitas no Egito, encontraram na cidade que pode ser a cidade de Pitom, da Bíblia, aquela que ao lado de Ramsés foram as duas cidades celeiros erguidas pelos hebreus. Escavações recentes encontraram prédios públicos feitos com tijolos sem palha, o que era altamente incomum para aquele contexto, dando uma ideia da situação que os hebreus enfrentavam ali naquele momento. Mais uma vez, aspectos históricos. Mas então voltemos aqui. Todo mundo se vê em aperto. E aí então, eles saem da presença de Faraó, depois de terem apanhado, depois de terem recebido uma missão impossível, e depois de ter ficado claro, nós corremos para um Senhor que ao invés de aliviar a nossa carga, aumentou a nossa carga. Nós fizemos pedido a um Senhor que ao invés de nos aliviar, nos apertou ainda mais. Está aqui a metáfora, está aqui a ideia teológica, está aqui a questão bíblica. Quem apela a deuses que não são o Deus verdadeiro, vai acabar passando aperto. O que aconteceu com o povo de Israel quando clamou a Baal nos dias de Elias? Baal era tido como o Deus da chuva. A chuva era interpretada pelos cananeus como o sêmen de Baal que fertilizava a terra de Canaã, para que ela produzisse.
E aí então, Acabe tem 450 profetas de Baal. Israel clama a Baal. E o que é que Deus faz para mostrar que não dá para clamar a esse Deus? Ele manda Elias, um homem cujo nome significa, meu Deus é Yahvé. Lembra de Jesus dizendo na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer Deus meu, Deus meu. Então Eli quer dizer Deus meu. Eli, Iá, quer dizer Deus meu é Yahvé. O nome de Elias significa, meu Deus é Jeová. Acabe, o seu Deus é Baal. E você está clamando para Baal dar comida para você? Deixa eu te explicar. Não vai chover. E por quê? Porque você está clamando para o Deus errado. E quando a gente clama para o Deus errado, Deus permite que a gente inclusive sofra para entender que a gente está malhando ferro frio, que a gente está plantando em terra seca, que a gente está buscando deuses que nada são, para que a gente possa se voltar ao Deus verdadeiro. Se a aflição te santificou, se os açoites te fizeram correr para Deus, se a dor te fez mais crente, foi uma bênção. Se você corria para algum lugar que não era Deus, e de repente percebeu que você estava servindo alguém que não era Deus, que você estava se dizendo servo de alguém, de alguma coisa que não era o Deus verdadeiro, e de repente você entendeu que esse não era o caminho, e correu para clamar ao Senhor e não a Faraó, você foi abençoado. Mas essa maturidade ainda não chegou aos filhos de Israel. E o que nós vamos ver aqui é que, quando eles saem da presença de Faraó, eles vão encontrar Moisés e Arão no verso 20. E eles agora dizem a Moisés e Arão, olhe o Senhor para vós outros e vos julgue. É curioso, né? Agora eles lembram do nome do Senhor. Agora, para atacar os servos do Senhor que falaram a verdade, que fizeram o que Deus mandou e que buscavam a glória de Deus em obediência, agora os capatazes hebreus têm o nome de Deus na boca. Antes eles não tinham. Antes eles se falavam servos de Faraó. Antes eles corriam para o Deus Faraó libertá-los. Agora eles correm para o Deus Jeová punirem Moisés e Arão. E aí então a gente também aprende aqui. Vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Eles não estão preocupados em qual a situação deles diante dos olhos do Senhor. Eles estão preocupados com a situação deles diante dos olhos de Faraó. Eles estão preocupados com o conforto e não com a salvação. Eles estão preocupados com a dor nas costas dos açoites. E eu não estou dizendo que isso é confortável e delicioso. Mas há algo muito mais importante em jogo aqui, que é a liberdade, que é temer ao Deus verdadeiro, que é a vida eterna. Assuntos para os quais eles não estão prestando atenção. Em vez de dizer, Moisés, Arão, vocês obedeceram ao Senhor, e as coisas ficaram piores, mas Deus está no controle, Deus está olhando por nós, sigamos confiando e obedecendo, como inicialmente eles se mostraram confiantes. Não, eles agora dizem, estamos odiosos aos olhos de Faraó, estamos enfrentando problemas, tomara que Deus julgue você. Meus irmãos, às vezes, quando somos boca de Deus na vida de alguém, nós precisamos estar preparados para ouvir a voz da idolatria em resposta. Quando tocamos no ídolo, tocamos no medo, tocamos na ansiedade, tocamos na insegurança, tocamos no conforto que alguém está desfrutando, e falamos, Deus está chamando você para servi-lo e largar esse ídolo. Às vezes a reação é de ingratidão, é de partir para o ataque. E como foi com Moisés e com Arão, não foi diferente com todos os profetas do Antigo Testamento, não foi diferente com Jesus Cristo. Não foi diferente com o apóstolo Paulo, que expulsou o demônio de uma jovem adivinhadora e foi preso, porque o demônio dava dinheiro. E a santidade não dava lucro. Você percebe a ironia? Então, nós precisamos estar aqui preparados, porque somos idólatras. Os egípcios aqui nessa história, somos nós. Aqueles que muitas e muitas vezes estão preocupados em como estão aos olhos de Faraó. Estão preocupados com a dor nas costas, com os açoites, com o trabalho, com a palha. E estão esquecendo que Deus está nos libertando e nos levando para o céu. E que toda essa discussão agora sobre açoite, sobre palha, sobre tijolo, sobre Faraó, isso não é nada à luz da eternidade. Já se passaram 3.500 anos desde que esse texto foi escrito.
E tudo que restou aqui e que dura por toda a eternidade, assim durará, é o fato de que Deus manifestou a sua glória, Deus libertou o seu povo, Deus se mostrou muito superior a Faraó. E aqueles que andaram reclamando perceberam claramente que não tinham razão nenhuma para resmungar. E se é assim, meu irmão, minha irmã, como é que está a nossa atitude diante dos açoites que a gente anda levando? Como é que está a nossa atitude diante daqueles que estão sobre nós e diante de quem a gente muitas vezes reage dizendo, somos teus servos, a culpa não é nossa, alivia a nossa carga. Para quem estamos clamando? Quem é aquele a quem recorremos no momento de nossa crise? O fato é que esse tipo de pressão foi grande o suficiente até para Moisés. Moisés já tinha se mostrado fraco antes, e o próprio Moisés também precisa aprender aqui. E então, no versículo 22, ele diz ao Senhor, ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Note que Moisés ainda está usando o pronome correto, né? O teu povo. O teu povo. Ainda tem alguma coisa aqui em Moisés que está bem alinhada com o que Deus andou falando. Mas Moisés ainda não entendeu. Ele também vai aprender na jornada. E todos nós aprenderemos, meus irmãos, até quando estamos lidando com os nossos pecados, com os pecados dos outros que estão ao nosso redor, buscando uma vida de santidade, todos haveremos de aprender. E a resposta de Deus, então, vem no primeiro verso do capítulo 6. Note, nós estruturamos a liturgia em 4 partes. Assim diz o Senhor, assim diz Faraó. Moisés disse para o Senhor disse para Moisés. São 2 diálogos essa sessão. Um falando com o outro. E Deus fala, o povo é meu, vai servir a mim, vai trabalhar para mim. E o Deus sou eu. O Faraó diz, não, vai trabalhar para mim, o Deus sou eu e serve a mim. Pronto, o Deus sou eu. Assim diz o Faraó. Agora Moisés diz, Deus, por quê? E aí então a resposta de Deus vem no capítulo 6, verso 1. Agora verás o que hei de fazer a Faraó. Pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Note, Deus não vai manifestar toda a sua glória logo no primeiro momento. Ele vai intensificar a tensão. Ele vai intensificar, inclusive, a percepção da escravidão. Os hebreus estavam escravizados no Egito. E quando agora são maltratados por Faraó, percebem ainda mais a tirania daquele que os oprime. E é quando fica bem claro que Faraó é um tirano, que não ama, que não cuida, que não preserva, mas que oprime e explora, que Deus se aparece para mostrar que Ele é um libertador que atende, um libertador que provê, um libertador que abençoa. Esse contraste, portanto, precisa ficar mais intenso. E não só isso, o poder de Deus em oposição ao poder de Faraó. Faraó precisa tentar mostrar poder. Faraó precisa aumentar a aflição sobre o povo de Israel, para que Deus possa aumentar a clareza da libertação que Ele traz. Então, isso é importante aqui. As tensões estão aumentando. E nós deveríamos entender isso nos momentos das nossas aflições. Não dá tempo de contar aqui para você, mas eu tenho 3 histórias de aflição pesadas na vida. E Deus me deu o privilégio de, nas 3, sair aprendendo mais da sua glória. Mas não foi imediatamente, não. A primeira eu aprendi a segunda eu aprendi 1 ano e meio depois. A primeira eu aprendi 10 anos depois. E a terceira eu aprendi 3 anos depois, 2 anos depois. E na primeira, deixa eu te contar, passei um tempo sonhando, e se tivesse sido daquele jeito? E se eu não tivesse com as costas chicoteadas? E o caminhão de palha chegando, que bênção que era. Quando tinha tijolo, né, e palha para fazer tijolo, que bênção. Quando os capatazes não batiam na gente, que saudade daquela época. Até Deus olhar e falar assim, você percebeu que você era um escravo? E que agora eu tenho coisas muito melhores e superiores para você? Essas coisas precisam estar presentes aqui para nós. Deus, muitas e muitas vezes, está agindo de maneiras misteriosas, Ele está agindo
de maneiras incompreensíveis, mas Ele sempre está agindo. Nós somos o seu povo. Nós somos aqui nessa história os egípcios, que muitas vezes reclamam, que muitas vezes voltam para Faraó, que muitas vezes duvidam de Deus, que muitas vezes até amaldiçoam aqueles que estão nos abençoando em nome do Senhor. E nós precisamos aprender, Faraó não vale nada. Não há esperança alguma em Faraó. Deus é todo poderoso. E Ele vai nos libertar no tempo certo. E se as provações vieram sobre nós, é porque Deus está aumentando o contraste, para que a nossa percepção seja clara. Faraó vai aprender que Deus é o Senhor. Ele fala, eu não conheço esse Deus. Calma aí, Faraó, você vai conhecer. E aí Deus diz assim, por que o senhor, Moisés diz para Deus, por que o senhor está fazendo tudo isso? E Deus diz para Moisés, agora você vai ver. Quem é que vai ver? O mundo inteiro vai ver. O mundo inteiro vai ver que confiar em Deus, mesmo com chicote nas costas, valeu a pena. O mundo inteiro vai ver que sofrer ao lado do Senhor vale a pena. E é por isso que nós cantamos, eu sou feliz com Jesus, ainda que me des a dor mais forte para sofrer. Isso é importante para nós. Para lermos essa história do ponto de vista histórico, sim, tem tijolo sem palha descoberto no Egito. Sim, tem documentos que dizem que escravos podiam sair para adorar os seus deuses. Sim, Faraó se achava um deus. E aí então olhamos para uma história real e acontecida. Mas olhamos também para essa história de um ponto de vista bíblico. Deus está trabalhando para mostrar a sua glória, salvando o seu povo e julgando os inimigos. Esse palco foi estabelecido no Jardim do Éden. Esse palco de batalha aconteceu com Labão e Jacó em Padã Arã, em pequena escala. E agora ele acontece em grande escala com os filhos de Jacó e o faraó no Egito. E com isso aprendemos sobre Deus. Ele é insuperável, Ele é incomparável, Ele é o Senhor de todo o universo. Ele é aquele que vai manifestar a sua glória, salvando o seu povo e julgando os seus inimigos. E agora então tiramos soluções práticas disso, aplicações práticas. Cuidado, quem é que temos chamado de nosso Deus? A quem é que temos servido? Para quem é que estamos trabalhando? Em quem é que estamos confiando? Como reagimos quando as coisas pioram? Como reagimos quando a palha acaba? Essa é a nossa história. Note, meus irmãos, eu tenho procurado trabalhar bastante isso com os meus alunos lá no seminário, na disciplina de teologia bíblica. Deus conta as coisas para a gente, não através de um manual. Mentalize como seria eu chegar a você e dizer assim, suporte com paciência as tribulações, porque Deus está preparando tudo para revelar-se a você de modo mais glorioso no momento certo. E você vai aprender que só Deus é o Deus verdadeiro, que Ele sempre esteve olhando por você e que Ele cuida de você. Isso tem um impacto. Mas quando você olha os hebreus apanhando porque o faraó está emburrado, recebendo chicote nas costas, por não ter feito uma coisa que era impossível de fazer. E aí então eles clamam ao faraó, e falam, teus servos estão pedindo alívio. E você vê eles reclamando com Moisés. Essa história nos ajuda a entender como é que nós temos agido. Essa história fala conosco de uma maneira muito plástica. Deus nos conta histórias na Bíblia. E então nós vamos aprendendo sobre Ele. Deus não se revelou a nós dizendo, anote aí quem eu sou. Número 1, eu sou o Todo-Poderoso. Número 2, eu sou o Deus que cumpre as promessas. Número 3, eu sou o Deus que ouve as orações do meu povo. Deus não se revelou assim, embora Ele pudesse ter feito isso. Mas Ele se revelou a nós através de uma história. Para que a gente aprenda que a gente também está nessa história. Para que a gente se identifique nesse processo. Para que a gente cante. No Egito, escravo fui, sim, senhor, sim. Deu para ver o sorriso dos irmãos aí. Eu creio que é lembrando o tempo da classe Cordeirinho de Jesus, né? Muito saudoso. Fez muito bem para mim cantar essa música. Mas ela é, apesar de infantil no seu modo de cantar, ela é extremamente poderosa essa música. Eu fui escravo do faraó, o meu coração estava triste, mas eu tenho que cantar, liberta-me, Senhor, e livre agora eu estou, livre para ti, e eu quero cantar-te culto e quero prestar-te glória. É o que nós vamos ver daqui a pouco. Um povo que estava angustiado será libertado. O faraó vai aprender, os israelitas vão aprender,
Deus será glorificado. E essa história vai se encerrar na história do libertador definitivo, muito melhor do que Moisés. Moisés conduziu pelo deserto por 40 anos um povo que falhou na idolatria adorando o bezerro de ouro. Um povo que falhou na comida, reclamando do maná. Um povo que falhou na confiança, dizendo, Deus está no meio de nós ou não. E aí vem Jesus, melhor do que Moisés, vai para o deserto por 40 dias. É tentado pelo próprio Satanás, que vem falar de comida. Manda a pedra virar pão. E Jesus fala, não, vou comer só a comida que o Pai me der. Não é só de pão que o homem vive, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Israel falhou com Moisés no teste do maná, Jesus venceu. E então no deserto, por 40 dias, Satanás tenta Jesus uma segunda vez, com a história do, você confia? Israel não confiou que Deus estava no meio deles quando faltou água. O diabo diz, pula aí do prédio, para ver se dá para confiar na palavra de Deus. E Jesus responde, não, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Israel falhou na adoração ao bezerro e Satanás pede, eu te dou o mundo inteiro se você me adorar. E Jesus vence. E aí, então a gente olha para essa história do Êxodo, que é a mesma história do Jacó, que é a mesma história de Jesus, e diz assim, espera aí, Deus não falhou, Deus cumpriu tudo, Deus venceu, eu posso confiar. Então eu canto que eu fui escravo no Egito, mas eu canto que eu fui liberto pelo sangue da cruz. E que Jesus me libertou definitivamente da escravidão do pecado. E que eu vou me encontrar com estes israelitas indignos lá no céu. Eu indigno como eles. Eu muitas vezes idólatra como eles. Mas eu alcançado pela mesma graça que os alcançou. Para louvar eternamente ao Senhor. E é dessa história que eu faço parte. E que você faz parte. Este é o livro da nossa história. Melhor dizendo, da história de Deus conosco, da história que Deus fez para a glória dele, e ele nos incluiu, e eu já vi que o final é muito feliz, e eu vou louvar ao Senhor com você, por conta disso. Eu queria cantar com você o hino 45 do Inário Novo Cântico, que tem uma estrofe que diz assim, das trevas fomos nós chamados, a tua pura e santa luz, da escravidão e do pecado, nos libertaste pela cruz. Perceba, a temática ainda é a mesma, a escravidão, a libertação, o poder do Senhor Deus exibidos em tudo isso. Ao som dos instrumentos, nós vamos nos colocar em pé e louvar ao Senhor com este hino. Dois últimos sistemas. Espera aí. 2, 3, 4. Salvador, louvamos.